eu estou gravando este vídeo aqui do aeroporto de Madrid e talvez para você isso não pareça grande coisa, mas para mim é. Porque pela primeira vez em mais de 10 anos eu estou voltando para o Brasil sem uma passagem de saída. E depois de praticamente uma década entre França e Estados Unidos e 2 voltas ao mundo, eu estou voltando sem saber exatamente como vai ser a próxima fase da minha vida. E para ser bem sincera, eu tô bem tranquila com isso. E eu acho que isso já diz muito. Há pouco mais de um ano, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu deixei para trás uma vida estável na França para ir atrás de um sonho que eu carregava há anos. O sonho de viver uma vida mais flexível, de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo e de fazer, finalmente, uma volta ao mundo que, no final das contas, viraram 2. E hoje, olhando para trás, eu percebo que muita coisa aconteceu durante esse último ano. Algumas coisas saíram como eu planejei e outras nem tanto. E neste vídeo eu vou abrir meu coração porque eu quero te contar o que realmente aconteceu quando eu resolvi ir atrás desse sonho. Mas eu vou fazer isso quando eu voltar para o Brasil, porque eu estou falando aqui de um terraço no aeroporto. Eu vou até mostrar para você. E tem muita gente aqui falando, ó, mas tem uma vista bonita. E dá para ver um pouco dos aviões aqui e tal. Mas eu vou continuar de lá do Brasil, porque aqui tá meio barulhento e, pra ser bem sincero, eu tenho um pouco de vergonha porque tem muita gente olhando. Pronto, já chegamos no Brasil com um S. Estou aqui na casa de uma amiga em São Paulo antes de seguir para o interior, mas eu vim aqui terminar o vídeo que eu comecei diretamente do aeroporto de Madrid. Vamos lá? E começando do começo, para dar um pouco de contexto, eu morei praticamente uma década na França antes de fazer as minhas 2 voltas ao mundo, e lá eu tinha uma vida boa. Eu tinha um emprego estável, eu ganhava bem em euro, eu tinha uma vida pessoal muito boa também, mas eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha, que eu sempre falo nos vídeos por aqui, em relação principalmente ao trabalho e um pouco ao estilo de vida, que eu acho que não era o estilo de vida que eu queria para mim. Pelo menos eu queria experimentar um estilo de vida diferente, um tipo de trabalho diferente, para poder tomar a decisão do que eu realmente quero para minha vida. E essa pulguinha atrás da orelha, na verdade, ela vem de antes da França, desde quando eu trabalhava no Brasil, porque eu já fui CLT Premium aqui no Brasil. Eu trabalhei por uns 4 anos e pouco aqui no Brasil antes de ir para a França. Então, no total da minha carreira, deu aí já mais de 15 anos. E desde o começo, desde o meu primeiro emprego, eu tinha essa pulguinha atrás da orelha, que vem junto de uma certa culpa. Porque eu não me via no direito de reclamar, tendo a vida dos sonhos de muita gente. Como eu falei, né, eu tinha uma vida estável, eu, né, podia fazer o que eu quisesse, no sentido de, tipo, eu ganhava mais do que eu gastava, eu podia passear, conhecer lugares diferentes, sempre viajava, morava na Europa, que é o sonho de muita gente. Então eu não me sentia no direito de reclamar. Não era que eu reclamava, mas senti que tinha alguma coisa errada. E foram anos de terapia e de um pouco de autoconhecimento também para aceitar que tá tudo bem eu ter essa pulguinha atrás da orelha, eu ter esse desconforto dentro de mim, que é mais normal do que parece, mas não deixou de ter sido uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida, porque acarretou não só, né, não só a troca de trabalho, mas também mudei minha vida inteira, como eu já falei em algumas ocasiões por aqui também. Vida pessoal, país, então foram muitas mudanças para lidar tudo de uma vez. Não foi fácil, mas eu sempre, quando eu tomei essa decisão, efetivamente, né, depois de anos de processo, pensando, questionando e tal, eu sempre estive tranquila de que era a decisão que eu tinha que tomar, mesmo, óbvio, né, somos seres humanos, nos questionamos depois, será que estava certo, será que não estava certo? Mesmo com esse tipo de questionamento, a conclusão sempre era que eu tomei a decisão certa, mas não a torna mais fácil, né? E junto com esses questionamentos, eu tinha também alguns sonhos e algumas vontades, né? Como eu falei, a vontade de testar coisas diferentes e principalmente de criar um trabalho mais flexível que acompanhe o estilo de vida que eu quero levar e não ao contrário. Eu queria e eu quero, né? Ainda eu estou neste processo, estou construindo algo que a minha vida não gira em torno do trabalho, apesar do trabalho fazer uma parte super importante da vida, né? Porque é óbvio, né? Temos que pagar contas, sabemos de tudo isso. E eu sei que eu falo de um lugar de privilégio. Eu vim de uma família onde nunca me faltou nada e eu sempre tive incentivos para fazer as coisas, para aprender línguas, para estudar. Então eu sempre estudei nas melhores escolas, fiz uma das melhores faculdades do país. Depois eu fui fazer intercâmbio, consegui arrumar um emprego bom,
trabalhei sempre em grandes empresas e multinacionais, então eu acho que foi um conjunto de privilégio com também eu fazendo a minha parte. E dentro deste sonho de ter de criar um trabalho um pouco mais flexível, eu queria também que fosse um trabalho que eu pudesse ajudar pessoas de certa forma, que eu sentisse que eu estivesse contribuindo de alguma forma para ajudar um grupo de pessoas e ter um retorno financeiro interessante também, é claro. Eu acho que é importante até para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila e poder fazer as coisas que a gente quer fazer. Então, eu acho que uma coisa acompanha a outra. Mas um outro sonho que veio junto disso, que também faz parte desse meu grupo de sonhos, vamos dizer assim, era de fazer uma volta ao mundo. Eu sempre quis fazer uma volta ao mundo. Eu sempre viajei muito, assim, antes até da volta ao mundo. Eu sempre gostei muito de viajar, eu já viajava bastante. Porém, eu nunca tinha feito uma volta ao mundo. E neste último 1 ano e pouquinho, aí eu fiz 2 voltas ao mundo, que eu posso até contar num outro vídeo, em algum outro momento também. Mas eu fiz uma que durou 3 meses, 14 países, foi muito rápido. E durante essa primeira volta ao mundo eu senti que eu ainda não tinha terminado e que eu precisava voltar. Então eu voltei e fiquei um pouco mais de tempo agora. Hoje, na data de gravação deste vídeo, eu estou chegando da minha segunda volta ao mundo, que durou 9 anos e foi uma das melhores viagens da minha vida, assim. Acho que o tanto que eu aprendi sobre mim mesma não está escrito e até foi ótimo para organizar um pouco as minhas ideias, testar várias coisas. Então foi um conjunto de muitas coisas. Esse sonho está realizado. Agora a gente vai voltar e continuar trabalhando aqui nesse sonho profissional, que é de criar uma vida um pouco mais flexível. Mas quando eu tomei a decisão lá de sair do meu trabalho da França, eu saí em fevereiro, final de fevereiro de 2025. Eu achei que agora, né, um pouco mais de 1 ano depois, eu já teria tudo resolvido. Não tudo resolvido, né, porque eu acho que a gente sempre está em processo de aprendizagem, mas eu achava que eu já ia estar num outro patamar já, que eu já ia ter o meu negócio um pouco mais estruturado, já ia saber exatamente o que eu ia fazer dentro do meu negócio, já ia estar ganhando um dinheiro legal, mas não foi muito bem isso que aconteceu. E ao invés de encontrar todas as respostas, eu passei 1 ano testando. Então eu testei vários projetos, desde criação de conteúdo, como você está vendo aqui, até freelancer, né, em relação ao SEO, que de vez em quando eu ainda pego um projeto ou outro. Eu fiz um projeto também com uma ONG chinesa, comecei também outros projetos em relação à tradução, então eu testei várias coisas e isso foi essencial e eu sinto que eu tô cada vez mais perto de criar, né, uma vida um pouco mais alinhada e, de novo, né, eu acredito que seja sempre um processo, então não é que eu vou chegar lá e acabou. Eu vou estar sempre em constante movimento e mudança, como todos os seres humanos desse planeta Terra. E, inclusive, vira e mexe, as pessoas me perguntam em relação à parte financeira da coisa. Eu fiz um vídeo para falar sobre isso, explicando como eu me planejei financeiramente para fazer essa mudança. Eu vou deixar por aqui caso você tenha interesse. Mas, como eu falei antes no vídeo também, sim, eu testei várias coisas e isso me ajudou muito e fez parte do autoconhecimento que eu falei lá no começo do vídeo. Mas outras coisas também, eu viver em contato com outras perspectivas, então eu conheci muitas pessoas que também estavam criando seus negócios, ou que já criaram seus negócios, então isso foi enriquecedor demais, assim, e esse foi o objetivo de eu ter ido para a segunda volta ao mundo, porque eu queria me conectar com pessoas que tinham criado esse tipo de trabalho um pouco mais flexível, porque eu realmente acredito que o lugar onde você está, com as pessoas que você está, né, a tal da ambiência, te ajuda muito a você conquistar o que você quer conquistar. Nem que seja só para te mostrar que é possível, porque às vezes você está num ambiente que as pessoas não fazem outras coisas, está tudo bem, mas você está com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, eu acho que ajuda muito. E te dá ideias também, né? Me deu várias ideias de para onde eu quero ir. Então isso ajuda, acho que ajuda bastante. Mas não foi só isso em relação ao autoconhecimento. Eu prometi que eu ia fazer aqui um outro vídeo. Vai ser um dos próximos vídeos que eu vou gravar aqui sobre. Eu vou falar um pouco sobre as ferramentas de autoconhecimento que eu utilizei. Mas o fato de eu estar em contato com outras pessoas também, culturalmente falando, outras culturas muito diferentes, e ter tido essa perspectiva, né? Eu brinco, né, às vezes, que eu como se eu tivesse feito um zoom out, né? Como se eu estivesse olhando para um Google Maps lá e conseguido olhar minha vida de uma outra perspectiva que eu não estava conseguindo olhar antes. Então foi super rica essa viagem, foi muito
foi muito boa, assim, eu acho, pra mim. E vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, né? Agora eu estou começando uma próxima fase da minha vida, porque eu acabei de chegar do Brasil pra ficar, né? Que vai ser um teste também, né? Porque depois de 11 anos morando fora, né? Não sei, eu acho que o ser humano consegue se acostumar com qualquer coisa. Mas vamos ver como é que eu vou me sentir. Eu acho que essa parte principal, eu quero continuar seguindo o meu coração e continuar fazendo o que eu acho que é certo pra mim, pra viver uma vida mais alinhada comigo mesma. E é engraçado que quando eu paro pra pensar na Tássia de um ano e pouco atrás, a Tássia que saiu da França, e eu comparo com a Tássia de agora, é uma outra Tássia. Claro que a base, os valores e muita coisa eu continuo sendo a mesma, obviamente, mas eu acho que muita coisa mudou, assim, eu ganhei outras perspectivas e outras formas de ver a vida que eu não tinha antes. E eu acho que isso vai me ajudar muito para os próximos passos e isso, essa evolução, eu vejo muito claro também na minha criação de conteúdo aqui, porque eu comecei aqui confundindo o algoritmo aqui no YouTube. Eu comecei falando um pouco sobre desenvolvimento pessoal, depois eu fui para freelancer e nomadismo digital, e agora eu tô falando um pouco sobre essa mudança de vida, né? Mais do que de carreira, mais de vida e um pouco de construir, de design de vida, né? De construir um pouco uma vida um pouco mais alinhada. Eu acho que todos esses assuntos eles são um pouco relacionados, até por isso que eu mantive o mesmo canal. Mas eu confesso que eu com certeza eu confundi o algoritmo e faz parte da evolução também, né? Eu acho que muitas pessoas que criam conteúdo aqui para a internet passam por isso e eu não sou diferente. Mas teve uma lição que eu tirei deste último um ano e pouco, é que construir uma vida um pouco mais alinhada com quem eu sou realmente leva tempo, não adianta. Não é do dia para a noite e a gente sempre acho que tende a achar que as coisas vão acontecer mais rápido do que elas realmente acontecem, mas eu não teria feito nada diferente. Por quê? Eu adquiri novas formas de ver a vida, não sei exatamente se é forma de ver a vida, mas eu adquiri novas coisas, novas vivências, novas memórias, experiências que vão com certeza me ajudar para as próximas fases da minha vida. E eu acho que eu precisava passar exatamente por esse processo para ir entendendo o que, que eu quero. Eu acho que a gente não consegue entender as coisas do dia para a noite, mesmo que às vezes a gente tenha uma ideia antes, né? Eu acho que é difícil você conseguir entender do dia para noite e cada um tem um tempo, né? Um tempo próprio. Então tem gente, é claro, né, que consegue alguma coisa um pouco mais rápido, mas eu acho que como eu sempre falo, a gente não leva nada à comparação porque é o tempo de cada um. E eu tô muito feliz com tudo que eu passei, com tudo que eu aprendi e com este caminho que eu tô trilhando. Eu tô super confiante, é claro, que pé no chão, eu acho que eu vou conseguir criar uma coisa legal aí. Eu tô tentando fazer minha parte e confiando que as coisas vão acontecendo da maneira que elas têm que acontecer. E assim, a minha ideia é continuar compartilhando aqui um pouco dessa trajetória, porque eu sei que tem muita gente que, apesar de não falar, acaba passando por coisas parecidas. É claro que, né, que cada um tem o seu caminho, mas acaba passando por questionamentos e mudanças de vidas grandes também. A gente só às vezes não fala sobre isso, né, porque são coisas muito pessoais, mas eu acho que tem muita gente passando por isso. Então, se eu puder, ao contar a minha trajetória, os meus aprendizados, os meus erros, eu puder ajudar uma pessoa, duas, três pessoas que seja, eu já vou ficar muito feliz, porque eu acho que essa é a ideia, na verdade, de estar aqui, né? De ajudar, e você não imagina como eu fico feliz quando eu vejo, por exemplo, aqui em algum vídeo do YouTube que eu criei, que a pessoa falou que ajudou pra caramba, que eu falei exatamente o que ela precisava escutar naquele momento. Então eu acho que isso é super gratificante. Eu vou continuar fazendo isso, então eu vou continuar mostrando aqui um pouco dessa minha trajetória, dessa minha mudança, né? Porque agora tem uma fase nova aí toda pela frente, apenas começando. Mas eu tô super feliz com os sonhos que eu realizei ao longo desse um ano e pouco aí. E ansiosa, no bom sentido, pro que tá por vir. E caso você ainda esteja buscando alguns aprendizados, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz contando um pouco dos aprendizados que eu tive ao longo dos meus 30 anos, né? Porque agora eu estou completando quase 40 anos, eu tenho 39 hoje, eu sei que eu tenho essa carinha de jovem, mas eu tenho 39 anos e eu vou fazer 40 em setembro. E eu vou deixar este vídeo aqui, que ele ficou muito bom, falando sobre alguns aprendizados que eu acho que talvez você precise escutar.
E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado de alguma forma. Me deixa nos comentários contando o que você achou. E obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.